Então partiram do monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito, para que morremos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil ou desprezível. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado por quanto temos falado contra o Senhor e contra você. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo, e disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente, coloca sobre uma haste, e será que todo aquele que for mordido, que olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de metal e colocou sobre uma haste, e aconteceu que alguém sendo picado pela serpente, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Amém? Queridos, Deus cuida de nós de uma maneira maravilhosa. Nós, ao observarmos esse texto, nós vamos voltar lá no Egito, né? Quando Deus tirou o povo do Egito, usando Moisés de uma maneira maravilhosa, e a gente vai perceber o Senhor agindo, e o povo percebendo o agir de Deus, o povo vendo o Senhor enviando as 10 pragas, fazendo todo o processo de libertação do povo, através de Moisés, da escravidão do Egito, caminhando pelo deserto, passando pelo Mar Vermelho de pés enxutos, vendo sinais de Deus, maravilhas, vendo pães caindo do céu, água saindo da rocha, vendo a nuvem sendo sombra durante o dia, aquecendo o frio durante a noite, percebendo o cuidado de Deus o tempo todo. Mas chega um ponto da caminhada que eles começam a questionar o Senhor. Olha para você perceber, no versículo 4 que nós lemos, diz que a terra que eles estavam rodeando começou a ser cansativa a caminhada, e eles começaram a angustiar-se naquele caminho, e eles questionou a Deus, eles murmurou contra Deus, porque a caminhada estava cansativa, estava pesada, a caminhada estava difícil, e eles murmuram contra Deus e contra Moisés, ao ponto de dizer assim: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, pois aqui nem pão e nem água há. Se percebermos o tanto de coisa que Deus fez para eles, chegar a uma altura dessa da caminhada e eles falarem essas palavras contra Moisés e contra Deus, essas palavras foram pesadas demais. Porém, Deus sabe da fragilidade do ser humano. Deus conhece as nossas fraquezas. Momentos na nossa caminhada que a gente falha também, que a gente fraqueja. É o que aconteceu com eles. Eles não suportaram e questionaram ao Senhor. Eles murmuraram. Mas Deus, o Senhor, mesmo diante da murmuração, o Senhor continuou agindo, continuou fazendo, apesar de que, por um momento, o Senhor tratou, enviou juízo por causa das murmurações. Mas mesmo enviando juízo, o Senhor estava agindo com o seu amor para com eles. No versículo 6, diz assim que o Senhor
mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. Mesmo o Senhor agindo com juízo, enviando essas serpentes, Deus estava despertando aqueles que murmuraram a voltar a confiar nele. Aqueles que reclamaram do Senhor. Deus que envia essas serpentes aqui, a gente percebe que não é uma ação do inimigo. A gente percebe que o próprio Deus, ele envia essas serpentes, porque se ele não envia essas serpentes, o povo ia continuar distanciado do propósito dele. Então, por amor, ele corrige. A palavra vai nos dizer que ele corrige aos seus filhos, a todo aquele que ele ama, ele corrige. Então ele envia essas serpentes para corrigir, para que eles pudessem voltar a confiar no Senhor. Queridos, eles chegaram a dizer assim: aqui falta água, aqui falta pão, e a nossa alma já está cansada desse pão vil. Lá no deserto, eles não estavam passando nem sede nem fome. Eles não estavam passando sede nem fome. O pão que eles dizem aqui que é vil, é o maná, que um dia foi bênção. Não foi? O que eles estão dizendo assim, a nossa alma está cansada desse pão vil. Há pouco tempo atrás, na história deles, foi um milagre. Quando eles estavam também na caminhada, e eles clamaram a Moisés, murmuraram também, e o Senhor falou para Moisés: olha, eu vou enviar pão. E Deus enviou realmente o maná. E todos os dias eles colhiam o maná e alimentavam do maná. Mas agora o maná já é vil. Agora o maná já não serve. Olha que interessante isso. Isso retrata nossas vidas, olha, onde nós estamos hoje, onde Deus tem te colocado hoje. Né? O que Deus tem te concedido hoje? Talvez o que você tem, você acha pouco, mas para quem não tem, é muito. Né? Talvez aquilo que você tem, você desmerece, mas tem gente que quer, que deseja estar onde você está, ter o que você tem, o trabalho que eu tenho. Tem gente, mais de 14 milhões querendo essa vaga. E às vezes a gente fala assim, esse serviço, queridos, eles murmuraram porque eles reclamaram de algo sem fundamentação nenhuma. Eles maldizeram a Deus e Moisés sem fundamentação nenhuma. Não havia justificativa para aquela reclamação. Porque não estava faltando nem pão e nem faltando água, não estava faltando nada para eles, porque Deus estava cuidando desde a saída do Egito, até aquele momento e até a entrada na terra prometida. O que Deus tem feito na sua vida? Você tem sido grato ao Senhor? Você tem reconhecido aquilo que Deus tem feito para você? Nós vivemos em um mundo que nos cerca, que leva a gente a querer tudo, a não estar satisfeito. Mas nós precisamos de estar satisfeitos, gratos a Deus. Essa murmuração deles mexeram com o Senhor ao ponto do Senhor tratar com eles. Do Senhor enviar essas serpentes que morderam, mas agora eles tinham motivo de voltar para o Senhor. Você vai perceber aí que eles voltam.
eles retornam. No versículo 7, nós vemos o retorno deles. Olha, por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra você. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Aquele mesmo povo que murmurou contra ele, contra Deus, agora vem reconhecendo que pecaram, confessando, dizendo: olha, havemos pecado. Ora a Deus para que Deus tire de nós essa serpente, porque nós estamos morrendo. Aqui eles retornam para o propósito de Deus. Quando eles reclamam e questionam e murmuram do Senhor, eles buscam um caminho fora dos princípios de Deus, ao ponto de dizer: lá no Egito tinha comida, lá no Egito tinha água, lá no Egito tinha tudo. Queridos, em outras palavras, ele estava dizendo assim: olha, o que vocês estão fazendo não tem sentido. Nós queremos um caminho nosso, nós queremos viver do jeito que a gente estava antes. A gente sofria, mas a gente tinha comida e tinha água. Agora vocês trouxeram a gente para esse deserto para a gente morrer. Mas agora, com essas serpentes abrasadoras, eles retornam à presença de Deus. Eles retornam a reconhecer. Quando eles dizem assim: Moisés, ora a Deus, eles reconhecem que só Deus pode colocar fim nesse sofrimento. Só Deus pode tirar essa serpente, esse tormento que eles estavam vivendo. E Moisés ora ao Senhor, e o Senhor, pela sua graça, pela sua misericórdia, né, que Ele teve e Ele tem com todos nós, o Senhor age aqui com graça. Com graça. O Senhor age com muita graça. E o Senhor fala com Moisés: Moisés, faz uma serpente de bronze, coloca sobre uma haste e fala para o povo que todos que forem mordidos pela serpente, que olhar para a serpente de bronze que você levantar, vai viver. Irmãos, isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Deus dá a saída. Deus mostra o caminho. Deus dá a oportunidade para eles, como o Senhor também dá a oportunidade para nós, como Ele nos mostra também a saída na nossa vida. E Moisés fez como o Senhor falou e anunciou para o povo, que aqueles que fossem picados deveriam olhar para a serpente de bronze, que eles iam viver. A mensagem agora de Moisés era essa, a pregação de Moisés ali era essa: gente, Deus não vai tirar a serpente não, mas Deus vai dar uma saída para nós. Olha, quem for mordido, é só olhar para a serpente de bronze, que vai viver. Essa era a mensagem que Moisés tinha de Deus. Com certeza muitas pessoas acreditaram na mensagem de Moisés e olharam para a serpente de bronze e viveram. Mas certamente pessoas resistiram à mensagem de Moisés e não olharam e morreram. Certamente pessoas lutavam com as serpentes com as suas próprias forças, achando que tinham poder de vencê-las, resistindo à oferta que Moisés tinha agora apresentado, dirigido por Deus, dizendo: gente, não tem outra saída, não existe remédio caseiro, não existe chá, não existe nada, vocês têm que olhar para a serpente de bronze. Certamente tinha pessoas que achavam que não havia necessidade disso, mas não existia outra alternativa a não ser essa. E hoje, o que isso tem a ver com nós nos nossos dias? Jesus, em uma conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele vai relatar esse fato.
Se você abrir sua Bíblia e acompanhar, se você quiser, você vai perceber que Jesus, dialogando com Nicodemos, ele fala assim, no capítulo 3, no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No 15, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí que Jesus fala o famoso João 3,16, que ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, nesse diálogo com Nicodemos, ele mostra que aquela serpente de bronze era um tipo de Cristo, tipificava o Senhor Jesus que viria ser levantado. Moisés levantou a serpente de bronze para a salvação daqueles que foram ofendidos pela serpente venenosa. E agora o Senhor Jesus diz que assim como ele levantou a serpente no deserto, assim importa, ou seja, é necessário que o Filho do Homem seja levantado também. Então não existia uma outra saída para o homem caído, a não ser que Jesus fosse levantado na cruz do Calvário e redimisse esse homem. Não existia outra alternativa. Ele diz assim, do mesmo modo, é necessário, há uma necessidade que o Filho do Homem seja levantado também na terra, na cruz, lá no Calvário. E Jesus foi levantado lá na cruz. E ele foi morto, mas ele está vivo para a glória de Deus. Ele nos transportou do império das trevas para a luz. Agora, a oportunidade que a palavra de Deus nos concede, irmãos, é olhar para esse Cristo, olhar para esse Cristo crucificado, olhar para essa oferta que ele foi naquela cruz, olhar para ele não apenas com um olhar curioso, mas com um olhar de fé, um olhar de arrependimento, um olhar de entendimento que só ele e nada mais pode nos dar a vida eterna. Não existe outra saída, não existe uma outra maneira. A única maneira de sermos salvos é através da cruz do Senhor Jesus. Então o desafio nosso, o seu, o meu, de todos nós, é estar olhando firmemente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a palavra do Senhor vai dizer, Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora havia a necessidade de que nós retornemos ao propósito de Deus somente através de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao 6, vai dizer que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, somente por Ele, somente através dEle, que nós somos salvos. Nós percebemos nos nossos dias que o Senhor tem falado grandemente nos nossos corações, o Senhor tem chamado a nossa atenção a esse Cristo, a essa salvação grande que Ele oferece para todos nós. Mas eu gostaria de desafiar você que está aqui e que vai assistir também, ou está assistindo essa reflexão, que pensasse nessa noite, pensasse sobre isso, pensasse sobre essa oportunidade que Deus nos dá. Mas o Senhor deixa claro aqui para nós, na conversa dele com Nicodemos,
ele deixa claro aqui, que eu gostaria de ler de novo, para ficar bem explicado. No versículo 15 ele fala assim: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê, há uma necessidade de crer nele, de confiar nele para a salvação. No 16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, está repetindo, não está? Que nele crê. No 18, ele fala assim: quem nele crê não é condenado. De novo, nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a vontade do Senhor não é que nenhum de nós venha a se perder. A vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento pleno da verdade. É que todos se arrependam. Por isso que Ele nos dá essa grande oportunidade de salvação. E ela não pode ser deixada de lado. Nós não podemos, irmãos, tentar lutar contra essa situação com as nossas forças. Nós não podemos achar que com as nossas boas obras nós vamos alcançar os céus. Nós não podemos achar que sendo bons homens, boas mulheres, nós vamos chegar. Não vamos chegar. Somente através da cruz de Jesus, somente pelo sacrifício dele ali na cruz. Mas se eu for uma pessoa caridosa, é muito bom ser caridoso, mas para a salvação não resolve. Nós podemos ser caridosos por ser salvos, porque depois que nós alcançamos, ou a salvação nos alcança, nós passamos a ser outras pessoas. Se nós sermos pessoas boas, a partir daí, amém. Mas se nós formos pessoas boas para tentar conquistar algo futuro, não vamos conseguir, porque a Bíblia deixa bem clara que é somente através da cruz. O apóstolo Paulo fala no livro da carta dele aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Ele diz assim: isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é porque a gente faz coisas boas que nós vamos alcançar a salvação, não. Nós vamos alcançar e já alcançamos a salvação, porque Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E agora o Evangelho chama a nossa atenção a olhar firmemente para Jesus, confiar somente em Jesus. E a partir dessa confiança, dessa fé, o Senhor está agora em nossas vidas, aí nós vamos ter boas obras, mas boas obras por ser salvo, não para ser, e sim por ser. O apóstolo Tiago fala que a fé sem obra é morta, não é? Eu creio, mas eu não tenho obra, então essa fé é morta. Não tem como crer em um Jesus misericordioso e não manifestar misericórdia. Que nós possamos ficar com essa reflexão no nosso coração, sabendo que diante de toda dificuldade que a gente tem na nossa vida, o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele não nos desampara, Ele sempre tem para nós uma saída, Ele sempre nos oferece oportunidade, Ele sempre nos dá chance de voltar, assim como fez com o povo de Israel no deserto. Eles voltaram para Deus, continuaram a sua caminhada, até a terra prometida. Nós também que estamos aqui não vamos ficar parados pelo caminho. O Senhor nos oferece salvação, libertação, transformação, para que nós possamos continuar a nossa caminhada até a Canaã celestial. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua família, a sua casa, e nós vamos orar. Queria que você fechasse os seus olhos e agradecesse ao Senhor por tão grande salvação. Irmãos, eu percebo o que Deus fez com esse povo em mandar essas serpentes, em algumas coisas que acontecem às vezes comigo, sabe?
Tem vezes que Deus usa algumas coisas, sabe? Que a gente fala assim, eu acho que eu estou precisando de voltar para alguma coisa, preciso de começar a pensar, sabe? Parece que Deus agiu de uma forma diferente, não, mas Deus estava tratando, Deus estava cuidando. O que eu quero falar com isso, com vocês? Que às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente e Deus está tratando, Deus quer nos comunicar alguma coisa. Deus queria comunicar com eles o que? Olha, vocês precisam voltar a confiar, vocês não podem ficar questionando. Então nós precisamos de confiar que Deus está cuidando de nós, e se por um acaso tem acontecido alguma coisa com a gente, e a gente fica chateado e pergunta por que Deus está permitindo isso acontecer, a gente tem que orar, saber, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com isso? Sabe? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Quantas vezes eu vou falar de mim, eu aumentei um pouquinho mais a oração por causa de algum problema, né? Eu falei assim, meu Deus, se não tivesse vindo isso, eu acho que eu não estava orando mais, né? Não estou falando que isso acontece com uma regra geral, mas eu já observei, eu falei, eu não tenho costume de orar essa hora não, mas olha só, eu estou orando, porque aconteceu um negócio aí. Então assim, existem situações, então a Bíblia é clara quando fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está agindo de alguma forma na sua vida, confia no Senhor, continua firme, orando, buscando a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Feche os seus olhos, vamos orar, ó Deus eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos teus cuidados, ó Pai. Nós sabemos que as nossas vidas não estão nas nossas mãos, nós sabemos que as nossas vidas estão nas tuas mãos. Por mais que nós dominamos algumas áreas, ou achamos que dominamos alguma coisa, é o Senhor que tem todo o domínio nas tuas mãos. Pai eterno, nessa noite, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor, nós te louvamos pelo nosso trabalho, aqueles que têm o seu emprego, aqueles que almoçaram, talvez até já jantaram hoje, nós queremos te agradecer, nós queremos reconhecer, ó Deus, que o Senhor é fiel, o Senhor é presente na nossa vida, por mais que há momentos que parece que o Senhor está distante, mas a sua palavra nos garante que o Senhor está presente, e o que nos guia não é o nosso sentimento, e sim a sua palavra. Se nós não ouvirmos nada, se nós não sentirmos nada, mesmo assim nós queremos continuar confiando que o Senhor está presente. Não é o barulho que vai provar a sua presença, o que vai provar a sua presença é a sua palavra que o Senhor garantiu, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos confiar friamente que o Senhor está conosco realmente todos os dias, até a consumação dos séculos. Ó Deus, nós te agradecemos nessa noite, e te pedimos que perdoa a gente também. Ó Senhor, se nós falamos alguma coisa, se nós fomos também murmuramos em alguma situação que não agradou o Senhor, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Nós queremos, Deus amado, apresentar o Senhor nossas vidas e dizer, Senhor, transforma o nosso coração em um coração grato, em um coração agradecido. Até mesmo quando acontecer conosco de o pneu do nosso carro furar, em vez de murmurarmos, que nós possamos entender que o Senhor está nos dando talvez um livramento, o Senhor está testando a nossa fé, a nossa paciência. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, agradecendo ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente e por aqueles que estão em suas casas nesse momento. Nós queremos te pedir também, Senhor, que a cada dia que o Senhor venha nos despertar, a lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, a lembrarmos que somente por Ele, que nós podemos chegar ao céu, somente Ele que nos justifica, somente Ele que nos perdoou naquela cruz, entregou sua vida por nós. Ó Senhor, que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos guardar dos encantos desse tempo, que tem assediado as nossas vidas, a nos tirar do seu propósito, a desviar a nossa visão para outras coisas desse mundo, mas que o Senhor venha nos abençoar, para que nós possamos estar olhando para Jesus, lembrando do sacrifício dele, lembrando da morte, da ressurreição, lembrando o que o Senhor fez por nós. Senhor,
Nós oramos por aqueles que foram atraídos pelas coisas dessa vida e hoje já não estão mais olhando para a cruz. Nós lembramos dos nossos irmãos, que um dia fez parte do povo do Senhor, mas foi atraído por tantas coisas. Nós oramos, Senhor, por aqueles que nunca fez parte do seu povo e ainda estão perdidos, esperando, talvez no governo, esperando talvez no presidente, esperando talvez em um político, esperando em um líder religioso, que não vai resolver. Nós oramos, ó Deus, que eles tenham os olhos abertos para olhar para Jesus, para confiar somente nele. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, muito obrigado.